Hoje a gente vai falar, essa aula vai ser de ciclo celular e divisão celular. Ok? Bora lá. Aqui a gente tem um esqueminha do ciclo celular. E o que seria o ciclo celular? O ciclo celular ele corresponde ao tempo de vida de cada célula e o que elas realizam durante esse tempo. Basicamente, ocorrem dois processos, a intérfase e a divisão celular. A intérfase ela ocupa cerca de 95% do tempo de vida da célula, então é quase o tempo de vida todo. E ela está subdividida em três etapas, que a gente chama de G1, S e G2. Enquanto que a divisão celular ela fica só com 5% do tempo de vida da célula e ela pode acontecer por meio de mitose ou meiose. Então, o que acontece na intérfase? A intérfase ela corresponde ao período de preparação da célula para o processo de divisão celular. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que nada acontecia na célula entre o surgimento dela e a divisão dela. Mas, como a gente já viu, essa é a fase mais longa do ciclo celular e acontece uma intensa atividade metabólica. E a gente observa também que a célula ela acaba crescendo. Essa fase, a intérfase, ela se divide em três etapas, que a gente chama de G1, S e G2. O que é cada etapa? A etapa G1, ela é conhecida como o primeiro intervalo e é onde ocorre a síntese de proteínas e RNA. Por conta disso, consequentemente, acaba acontecendo um aumento no volume celular. E o tempo de duração dela, ele é bem variável entre os diferentes tipos de célula, não tem um tempo certo. Aí a gente tem depois a etapa S, a fase S, conhecida como síntese, e é onde ocorre a divisão do material genético. Ela é a fase mais longa da intérfase. Por conta da divisão do material genético, acontece consequentemente um aumento do volume do núcleo. E depois, a terceira e última etapa é conhecida como segundo intervalo e é onde ocorre a síntese de proteínas, como a tubulina, que vai formar microtúbulos depois, e RNA. No entanto, isso acontece em menor quantidade do que na etapa G1. O período de duração dessa etapa é proporcional ao da G1, então varia de célula para célula. A gente tem um aumento do volume celular de novo e o núcleo vai acabar apresentando o dobro do material genético por conta disso. Uma coisa muito importante a se falar é que todas as etapas da intérfase, durante todas as etapas da intérfase, vai estar ocorrendo a síntese de proteínas e a produção das estruturas celulares. E também algumas células elas não passam pelo processo de divisão celular. Então a gente acaba dizendo que essas células permanecem em uma etapa G1 prolongada ou a gente chama ela de etapa G0. Já na divisão celular, o que vai acontecer? A divisão celular ela vai englobar os processos de cariocinese e de citocinese. A cariocinese ela é a divisão nuclear e a citocinese é a divisão do citoplasma da célula. O tempo de duração da divisão celular vai variar de acordo com a atividade de cada célula. Algumas células vão apresentar rápida renovação, como as células da pele, por exemplo, e outras vão se dividir apenas em caso de lesões, como as células ósseas. Outras ainda sofrem divisão apenas no período embrionário, como é o caso dos nossos neurônios. Essa divisão celular ela pode ser por mitose ou por meiose. Como é que vai funcionar por mitose, então? A mitose é uma divisão na qual uma célula origina duas novas células geneticamente iguais à célula-mãe. E ela vai compreender apenas uma cariocinese e uma citocinese. Então, vai ocorrer um processo de cada só. E a mitose vai ocorrer a partir das células com qualquer número cromossômico. Então, não importa se a célula é diploide, haploide, vai ocorrer em qualquer uma. Nesse caso, as etapas vão ocorrer só uma vez. Já na meiose, vai ser a divisão na qual uma célula origina quatro novas células geneticamente diferentes. Então, ela vai acontecer de forma que vão existir duas
cariocineses e 2 citocineses. Vai ser 2 vezes os processos. E elas vão ocorrer, a meiose vai ocorrer sempre a partir de células diploides, nunca em células haploides. Apesar dessas diferenças que a mitose e a meiose têm, elas vão apresentar características comuns nos dois casos, que a sequência de etapas, por exemplo, a sequência de etapas ela vai ser sempre a mesma, tanto para mitose quanto para meiose. Vai ser sempre prófase, metáfase, anáfase e telófase. No caso da mitose, como eu já disse, ela vai acontecer só uma vez e na meiose vai acontecer 2 vezes cada, mas sempre seguindo essa ordem. Sempre antes da mitose, a gente vai ter uma intérfase. Então, o material genético ele vai estar duplicado quando ele for passar pela mitose. Durante a divisão, a mitose, uma célula vai ser capaz de originar 2 novas células geneticamente iguais à célula mamãe. Então, vai ser exatamente idêntica à célula que originou aquelas 2. A mitose ela vai ter como função promover o crescimento e regeneração em indivíduos pluricelulares e também originar gametas nos vegetais. Além disso, ela é responsável pela reprodução nos unicelulares, como as algas, protozoários e fungos, por exemplo. Na prófase, então vai acontecer, a prófase vai ser a primeira fase da mitose, e vai acontecer que a cromatina duplicada vai sofrer uma condensação para se transformar em cromossomo. Isso tudo acontece, mas ela vai proteger o material genético da ação de enzimas citoplasmáticas e vai acabar facilitando a divisão também. Em função dessa condensação, o material genético ele vai se tornar inativo. O que isso significa? Ele vai deixar de gerar proteínas. Por isso, os ribossomos não vão ser mais necessários e isso vai fazer com que o nucleolo desapareça. Nessa fase ocorre também a migração do centríolos duplicado, dando início à formação do fuso mitótico. O fuso mitótico ele é uma estrutura temporária da célula que é constituída de microtúbulos. Ele é uma estrutura do citoesqueleto das células eucarióticas ela vai estar envolvida tanto na mitose quanto na meiose. Na meiose, ele vai levar o nome de fuso mitótico. Ao redor dos centríolos, os microtúbulos então vão se organizar no áster e, por fim, a carioteca vai se fragmentar e vai ser iniciado o processo de desaparecimento. Aqui na imagem dá para ver que já não está mais presente o nucleolo ali ao redor do núcleo, não tem mais, está tudo misturado ali na célula. Na metáfase, a gente vai ter a máxima condensação dos cromossomos localizados no meio da célula. Então, eles vão estar bem condensadinhos ali no meio, como dá para ver na imagem. E cada cromossomo ele vai estar preso pelo centrômero em uma região conhecida como cinecótoro. As fibras do fuso vão ser responsáveis por manter os cromossomos alinhados, vão ser responsáveis por deixar eles retos ali no meio. A gente vê ali na imagem que tá os cromossomos no meio, então aí tem as fibras segurando eles, e nas pontas a gente tem centríolos para segurar tudo isso. Na anáfase vai ocorrer a divisão do centrômero forçada pelo encurtamento das fibras. As fibras elas estão diminuindo ali, como vocês podem ver, e vai acabar obrigando o centrômero a se dividir. Com isso, as cromatídeas irmãs vão se separar e cada uma vai migrar para os polos opostos da célula. E aqui vai acontecer a movimentação do cromossomo, então, dos cromossomos. A anáfase, então, a gente pode dizer que ela é a fase de movimento. Na fase final, que vai ser a telófase, os cromossomos já estão divididos, eles vão começar a se descondensar, então, vão começar a voltar, a condensação vai ir diminuindo.
e o nucleolo e a carioteca vão reaparecer. Então, vai acontecer aqui a cariocinese. Em seguida, vai ocorrer a citocinese, que vai ser a divisão final do citoplasma. A gente vai ter o citoplasma se dividindo em duas células diferentes. E aí, os pares dos centríolos contidos no mesmo citoplasma agora vão ficar em células diferentes. Os centríolos voltam dos polos e as fibras vão reaparecer, então. E aí, as duas novas células vão surgir. A citocinese ela é a divisão propriamente dita e é a ação direta do citoesqueleto. Ela vai formar então as estruturas de separação. E ela ocorre de maneira diferente na célula animal e na vegetal. Sempre antes da meiose também vai ocorrer uma intérfase. Isso vai significar que o material genético ele vai estar duplicado. Na meiose, a gente vai ter a formação de 4 novas células ao invés de 2, e elas vão ser todas geneticamente diferentes. Antes a gente tinha células geneticamente iguais à célula-mãe, com o intuito de originar os gametas nos animais e os esporos nos vegetais, então. As fases da meiose elas vão ter a mesma denominação da mitose, no entanto, como a meiose ela promove um aumento na variabilidade genética, alguns processos eles vão ser diferentes. A meiose ela é dividida em duas grandes etapas, a meiose 1, que é reducional, e a meiose 2, que é equacional. Então, na meiose 1, a gente vai ter a fase reducional, que vai virar diploide, um diploide vai virar haploide, e aí a gente vai ter a prófase 1, que também pode ser chamada de crossing over. A cromatina duplicada ela vai sofrer uma condensação para se transformar em um cromossomo e vai ser protegido o material genético de novo da ação das enzimas citoplasmáticas e também vai facilitar a divisão. Em função da condensação, o material genético ele vai se tornar inativo, mais uma vez, e o que significa isso de novo vai deixar de gerar proteínas. Por isso, os ribossomos não vão ser mais necessários e aí, de novo, o nucleolo desaparece. Vai ocorrer também a migração dos centríolos duplicados, dando início à formação do fuso mitótico. Ao redor dos centríolos, os microtúbulos se organizam no áster e, por fim, a carioteca vai se fragmentar e iniciar o processo de desaparecimento. Depois a gente vai ter a meiose 2, que vai ser equacional. Os indivíduos haploides que foram duplicados, eles vão se tornar haploides simples. Então, lá no fim, vai ser separado 4 novas células com metade do número dos cromossomos e cada um vai ser formado apenas por uma cromátide. O importante de saber desses processos é que na mitose vai ser dividido em duas células geneticamente iguais, elas vão ser idênticas, e na meiose vão ser 4 células novas que vão estar surgindo ali. Os processos vão ser os mesmos, vai ser basicamente a mesma coisa, só o número de cromossomos no final também é diferente, que nem eu já falei. O que é esse crossing over, então, que acontece durante a prófase 1? Ele vai se tratar de um fenômeno que vai envolver cromatídeos homólogas. Vai acontecer uma troca de material genético. As cromatídeos homólogas, elas vão ser quebradas em alguns pontos e em seguida vão trocar pedaços correspondentes entre elas. Essas trocas elas vão provocar o surgimento de outras sequências de genes ao longo dos cromossomos. Então, se existem vários genes combinados em um cromossomo, após o crossing over, a combinação ela pode ser alterada. Por conta dessa característica, desse crossing over, a variabilidade genética ela vai aumentar também. Bom, era isso a aula de ciclo celular e divisão celular. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida que tiverem, podem deixar nos comentários ou chamar a gente no Face ou no WhatsApp. E fiquem ligados que a próxima aula vai ser Introdução à Genética. A gente vai falar sobre alguns conceitos iniciais de genética mendeliana.
Um beijo, boa semana, até mais.